Achei. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Peraí, pessoal, Sejam bem-vindas. só um minuto, meninas, por favor. Cadê as meninas na câmera? Queremos ver o rostinho de vocês. Sejam bem-vindas. Regina, obrigada por abrir a câmera. Eliane, que legal. Rafa, Margarene, nossa, tá dirigindo, que bacana. Obrigada pela presença de vocês. Sejam Olha para todas muito frente, Margarine, pelo bem-vindas. amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, Cuidado. Fica aí, mas olha para frente, por favor. Elisa, seja bem-vinda. Lide, meninas, se puderem abrir a câmera, é tão bom ver o rostinho de vocês. A gente se sente tão próxima quando vê o rostinho, a interação de vocês. A gente fica falando tanto lá, né? Somos íntimas financeiramente? Nem tanto, né? Financeiramente falando, íntimas. Isso é muito bom. Muito bom. Vamos começar. Dá alguns minutinhos, avidas as meninas lá. Enquanto vocês estão esperando a gente começar, coloca aí no chat, gente, de onde vocês estão falando, só para a gente ter uma ideia de quem é que está aqui. Qual o estado que você está, qual a cidade, conta pra gente. Bom, eu estou falando da Flórida para vocês, sou de Delray Beach, South Flórida. Olha lá, Utah, Miami, Danbury, Charlotte, Newton, Massachusetts. Eliane, eu vou para aí daqui a 2 semanas fazer palestra. Pittsburgh, também em Massachusetts. Deve estar um friozinho bom aí, né, gente? Alguém daqui da Califórnia? Olha a Aline como é chique. Ela está em Fort Lauderdale, sábado em Belize, semana que vem em Seattle. Essa aí arrasou, né? Arrasou. gente. Sim, arrasou. Orlando, que delícia. Que demais. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que ele fala onde é Belize. É muito engraçado. Se tiver curiosidade de assistir, é bem. É bobo, Tem, mas é super engraçado. tem esse vídeo? Do Porta dos Fundos, na época das Olimpíadas, eles estão falando sobre Belize. Ele fala, Belize que fica onde? Aí, todo mundo se enrola, né? Onde que fica Belize? É super interessante. Gente, boa tarde para quem está aqui na Califórnia, como eu, na costa oeste. Boa noite para quem está na outra costa. Já são quase 5:05. A gente vai começar em respeito ao horário que entra na hora, para a gente não se atrasar muito também. Meu nome é Raíssa. Nós estamos aqui com a Cláudia e a Fernanda também. Hoje a gente vai falar como organizar o seu 2025. A gente vai tentar compartilhar algumas coisas que a gente faz e sabe que funcionam bem. A gente espera poder ajudar. Então, apresentando aqui um pouco do nosso time, a gente tem a Cláudia Fernimbar, e a Cláudia é conselheira financeira de crédito certificada, vice-presidente executiva da Five Rings, possui mais de 15 anos de experiência nos Estados Unidos na área financeira e mora aqui há 30 anos. A Cláudia também é voluntária da Ávida e é um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica, e sua missão é ajudar a melhorar a vida financeira das famílias de classe média nos Estados Unidos. O arroba dela tá ali, Cláudia _Money 101. A gente tem aqui com a gente hoje a Fernanda Maximiano também, que é treinadora de bancos nos Estados Unidos, mais de 17 anos de experiência no setor financeiro, incluindo atuação em seguradoras e mercado bancário norte-americano. Hoje ela atua como mentora de finanças e sua missão é empoderar mulheres, ajudando a alcançar o controle financeiro. E tem eu, Raíssa. Desculpa, e o arroba da Fernanda tá ali, fernandamaximiano.usa. E eu, Raíssa, meu arroba Raíssa is on fire no Instagram. Eu sou engenheira de manufatura, com especialização em engenharia da qualidade. Trabalhei mais de 20 anos na indústria, entre indústria automotiva e consumer electronics. Nos últimos 6 anos eu estava trabalhando numa Big Tech aqui dos Estados Unidos, que é a Apple. Eu não gosto de escrever, mas eu não tenho para onde falar. Eu sou adepta do Movement Fire, me aposentei ano passado e hoje cuido da minha família e ajudo pessoas aí voluntariamente a sair da pindaíba. Então, é um prazer ter vocês aqui. A gente já se conhece aí pelo WhatsApp, a gente já conversa, mas agora a gente está dando
rostinhos aos nomes lá. Então, vamos começar. É, deixa eu só, antes de começar, passar para o disclaimer. E, Cláudio, se você quiser. Sim, nós gostaríamos essa noite, antes de começar essa live, que vai ser, tenho certeza, vai agregar bastante valor na vida de todo mundo, a gente gostaria de falar uma palavra em relação ao que está acontecendo na Califórnia. A gente sabe que tem muitas gringas lá que estão passando uma situação extremamente difícil nesse momento. Então, nosso coração, nosso carinho, nossas orações para todas essas pessoas que estão passando por esse período tão delicado lá na Califórnia. Obrigada, gente. Então, um disclaimer, né? Iniciando, nenhuma de nós aqui é financial advisor, então a gente não dá aconselhamento de investimentos. Todo o conteúdo dessa apresentação é para propósitos educacionais, baseados em experiências e opiniões pessoais, tá? A gente recomenda que você faça a sua própria pesquisa, você escute o que você vai ouvir nessa e nas próximas lives que vão acontecer daqui até o final do ano e continue pesquisando e tome as suas próprias decisões, né? Lembra sempre que todo tipo de envolvimento, de investimento envolve risco e não possui garantia de retorno. Então, qualquer decisão tem que ser baseada nas suas próprias pesquisas, tá? Isso daqui é para a gente evitar aquele processito, porque a gente não dá recomendação de investimento. Então, vamos lá, né? Agora, começando aí, o ano virou, né? 2025 chegou, só um segundo. Acho que ele não foi pro player mode, então eu vou por aqui mesmo. É, saiu um estudo essa semana que eu estava lendo da Universidade de South New Hampshire, acho que é South New Hampshire. Tem a fonte aqui embaixo, a gente vai compartilhar essa apresentação, vocês conseguem dar uma olhada lá. Que um em cada três americanos fazem promessas de Réveillon, né? E essas são as promessas que mais aparecem na pesquisa. A primeira, guardar mais dinheiro, né? E aí vem perder peso, ser feliz, aquela coisa que todo mundo faz todo ano no mundo inteiro. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que dentro desses um terço das pessoas que se propõem a fazer alguma coisa que seja, só 6% dessas pessoas atingem os objetivos. Então, fazendo assim, uma conta de padeiro, né? Se a gente pegar o nosso grupo lá no WhatsApp, que hoje tem 1.000 mulheres, se você pegar 1.000, dividir por um terço, 333, mais ou menos. 6% de 333 são 20 pessoas. Então, isso quer dizer que 1.000 mulheres querem melhorar as finanças, mas só 20 vão conseguir no final daquilo tudo. Claro que isso é estatisticamente falando, né? A gente tem grupos que vão ter mais, grupos que vão ter menos. Mas isso me chamou muito a atenção, né? Se você olhar as desistências, né, quando as pessoas começam a falhar nos seus objetivos, 88% já desistem no final de janeiro. Acho que até a última sexta-feira, ou a primeira segunda-feira do mês, é conhecido como cheat day, que é o dia que a pessoa desiste, ela realmente para de fazer aquilo, ela não vê mais propósito. E o que acontece, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser saudável. É, algumas pessoas vão suceder e outras não, mas ambos têm o mesmo objetivo, que é ser feliz, ter dinheiro e ser saudável, né? O que que essas pessoas fazem de diferente? Então, eu coloquei essa fotinho desse mapa aí, esse paizinho que está aparecendo em vermelho é Bangladesh. E por quê? Quando você pega, a gente fez a conta de padeiro ali em relação ao número de pessoas do nosso grupo, mas quando você pega o mundo, hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Quatro ali entre a China e a Índia, dois para cada um e quatro para o resto do mundo. Quando você pega 8 bilhões, um terço de 8 bilhões, 6% de um terço de 8 bilhões, são 160 milhões de pessoas. Então, quer dizer que países que têm população em torno de 160 milhões de pessoas, Etiópia, México, Bangladesh, ou seja, se o mundo inteiro começasse 2025 com metas, apenas aquele pedacinho do mundo alcançaria os seus objetivos. Claro que assim, existem 1.000 coisas que podem influenciar, e às vezes coisas que fogem do nosso controle. Aqui a gente vai focar no que a gente tem controle, né? Que é definir bem as metas, ter um plano de ação robusto e entender o que que a gente pode fazer diferente para tentar estar nesse 6% que vai suceder. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre definir meta. Se você define uma meta hum, me falta a palavra, falar poorly, mas se você não define a meta propriamente, você fala assim: quero juntar mais dinheiro, quero perder
mais peso, quero viajar mais. Quando você não coloca uma meta muito clara do que você quer, a chance de que ela não vai acontecer é imensa. Porque assim, o que que é juntar mais dinheiro? Eu juntei nada no passado, esse ano eu juntei US$ 10. Ou eu quero juntar US$ 50.000, né? Onde que eu tô? Para onde que eu quero ir? E aí você acaba se acomodando ou abandonando, porque você coloca uma meta muito difícil, eu quero perder metade do meu. Você coloca uma coisa muito inatingível. Então, quando você vai definir, logo no começo, quando você está definindo a sua meta desse ano, existe uma coisa que eles chamam SMART, né, um acrônimo para ajudar a você ter metas mais claras e mais mensuráveis. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão SMART. Lembrando que eu até coloquei aqui um objetivo, né, que quando você fala eu quero isso, eu quero aquilo, são sonhos, não são metas. Metas são claras, é como um target mesmo que você vai atirar o alvo. Ela tá ali fisicamente. Então, o que que é esse SMART, né? É ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter um prazo definido. Então, por exemplo, eu quero colocar US$ 7.000 no meu Roth IRA até agosto, né? Então, você especificou quanto, você tem a mensuração do valor, você sabe que é uma meta atingível para você, talvez 7.000 não seja, talvez a sua meta tenha que ser 5. Ela é uma coisa relevante, porque ela vai contar para a sua aposentadoria e ela tem um prazo, até junho, até agosto, né? Ou então, eu quero viajar para tal lugar por tantos dias em tal mês. Então, sempre quando você for definir uma meta, principalmente metas financeiras, colocar dentro desse padrãozinho SMART. Então, a gente vai fazer um exercício juntas de pegar, por exemplo, duas metas que a gente colocou ali e fazer as perguntas certas, né? Então, eu quero juntar mais dinheiro, né? Para quê? Aonde? Porque você vai ter vários objetivos financeiros. Então, a Cláudia até vai comentar um pouco da questão dos envelopes, coisas que você pode fazer para separar os seus objetivos. Então, você pode ter um objetivo que é dinheiro para a universidade dos seus filhos, você pode ter outro objetivo que é uma viagem, plano de aposentadoria. Então, mensurar quanto para cada uma dessas contas, entender a relevância, né, o R do SMART. Então, o que que adianta eu colocar uma fortuna no 529 do meu filho para a universidade, mas eu tenho zero na minha aposentadoria? Eu vou morar na casa dele quando ele estiver fazendo faculdade, porque eu não tenho para onde ir, e eu vou estar idosa e eu não vou ter trabalho? Então, assim, você tem que entender todo o conceito. Quando você está desenvolvendo a meta, você tem que entender se aquela coisa que você definiu é relevante para a sua vida, o prazo, outra coisa muito importante é o prazo. Se você fala, eu quero perder 10 quilos, você quer perder 10 quilos em 12 meses, em 24, em 6? Ou eu quero comer mais salada, o que que é mais? É todo dia no almoço? 3 vezes por semana? É, A questão da mensurabilidade eu acho que é uma das coisas mais importantes e ser atingível. Porque também, se você coloca uma meta que é não atingível, você acaba desistindo. E isso é perigoso. Mas aí ahn, eu vou compartilhar uma vivência pessoal e trazer aí um food for thought para vocês sobre essa questão de ser atingível. Não adianta você colocar uma meta que você sabe que você não vai atingir. Você ganha 20.000 por ano e você coloca uma meta de juntar 50.000. Isso, assim, é uma coisa que vai te desanimar. Porque você vai exaustivamente se matar de trabalhar, não vai chegar naquele valor, vai ficar triste e não vai juntar nada. Então, não adianta ser metas inatingíveis. Tentem sempre focar para o atingível. Mas existem pessoas e pessoas. E tem pessoas que são alto performers e eles precisam de metas mais arrojadas. Se você der uma meta muito fácil, a pessoa também vai desanimar e não vai levar a meta a sério. Então, vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, que eu trabalhava na indústria automotiva, eu trabalhava, a fábrica que eu trabalhava em São Paulo era dentro do pátio da Volkswagen. Então, toda vez que a gente tinha uma modificação, alguma coisa, a gente tinha que ir lá na Volkswagen apresentar. Eles mandavam para a Volkswagen da Alemanha, levava ali 18 a 24 meses para fazer uma alteração num futuro lançamento de carro. Era muito complexo, levava muito tempo. Quando eu cheguei aqui, na Tesla era coisa de assim, 2 semanas. Você chegava, já chamava o engenheiro, já chamava todo mundo, já resolvia. E eu achei aquilo muito doido. Assim, eu falei, nossa, mas é muita diferença, né?
E eu comecei a entender como eles acessam risco. Então, por exemplo, como eles trabalham lá. É, uma coisa leva um ano para ser feita. Qualquer projeto, qualquer coisa leva um ano. Todas as outras empresas do mundo fazem em um ano. Então a casa chega e falou assim: beleza, a gente quer isso aqui em 6 meses. Não, mas 6 meses não dá para fazer. Não, não dá. Não quero saber. Eu quero em 6 meses. Todo mundo começa a trabalhar igual um doido para atingir em 6 meses. Eles vão atingir? Não vão. Mas eles vão terminar em 8. E aí, quando terminar esse oitavo mês, eles vão falar assim: beleza, terminamos, falhamos. Mas, ainda assim, eles foram muito melhores que o resto do mundo que está fazendo em 12 meses. E por isso eles avançaram tanto com assim, essas metas mais agressivas. Então, se você é uma pessoa que é movida a desafio, se você é uma pessoa que é, acha que isso pode te motivar, mira para a lua, entendeu? Ah, eu quero juntar 7.000 aqui e mais 10.000 lá. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Talvez você chegue em 7 aqui e 5. Você não chegou no 10, mas se você não tivesse dado essa meta arrojada, você só chegaria no 7. Então, entenda como funciona. A gente tem estações na nossa vida. Se você está grávida, se você está se recuperando de uma doença, se você está cansado, se você tem outros problemas, não adianta você se matar também. Entenda a sua estação. Se você acha que você está no momento que você pode ter uma meta atingível um pouco mais além, mira para a lua. Se você achar que nesse momento o básico é o que funciona, o básico é o que funciona, tá? Que mais? E o prazo é a mesma coisa, né? Você quer colocar um prazo mais apertado, mais folgado? Você quer colocar uma gordura de, eu vou colocar até outubro, mas se eu terminar em agosto, eu mudo para outra coisa? Tenha isso muito claro. Então, basicamente, transforme o seu sonho numa meta clara, né? Então, em vez de juntar mais dinheiro, ter uma reserva de emergência de 3 meses até julho. Colocar US$ 50 por quinzena na conta da corretora. Comprar fundo XYZ, né? Peguem isso e clarifiquem de uma forma que se transforme. E não só para dinheiro, para viagem ou para qualquer outro objetivo que vocês tenham. Tá? Vou passar agora para a Cláudia, que uma vez que você definiu a meta, agora você tem que entender aonde você está para saber como chegar aonde você quer chegar. E aí, essa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre como saber aonde você está. Maravilha, valeu. Muito obrigada, Raíssa, como sempre, fantástica. Boa noite, meninas. Então, a minha parte aqui, a gente vai colocar rédea no dinheiro. Porque a grande verdade é o seguinte: dinheiro é como se fosse um cavalo selvagem. Ele vai para onde ele quer. O teu trabalho é colocar rédea, porque todas vocês aqui são donas da maior empresa que existe na face da Terra, que se chama a sua vida. Vocês são CEOs da sua vida. Então a decisão, o poder de decisão está na mão de vocês. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho isso aqui. Foi. Foi. Vamos lá. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Primeiro a gente vai definir algumas coisas importantes que eu acho que a gente às vezes passa despercebido porque a gente está hoje em dia vivendo num turbilhão de informações, né? Então vamos primeiro pensar aqui. Eu escuto muito isso, principalmente no grupo do WhatsApp da gente. Investir ou pagar as dívidas primeiro? Eu não sei quantas pessoas eu conheço que às vezes estão investindo uma grana lá no Bitcoin, não sei aonde, no FT, isso, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, e a pessoa está com uma dívida de 30, 40 mil dólares no cartão de crédito. O que a gente precisa entender é o seguinte, gente: dívida tem juros compostos. Juros compostos crescem a cada tempo, né? O Einstein dizia que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem conhece quem sabe conhece, recebe, quem não conhece, paga. Então, quem não conhece e está nessa situação de querer só investir, 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 e ao mesmo tempo está com uma dívida enorme lá, você está fazendo com que os juros compostos ajam contra você. Então, obviamente, a história aqui vamos terminar com as dívidas primeiro, para então começar a pensar no que a gente vai investir e o que a gente quer investir. Outra definição importante veio de um livro, gente, que tem mais de 50 anos, eu altamente recomendo, se chama o Milionário Automático, de um cara chamado Richard Bach.
Esse livro tem conceitos financeiros que até hoje são importantes, mas talvez o mais importante seja esse, que a gente escuta e que já virou até clichê. Mas se você fizer na sua vida, eu te prometo que tudo vai mudar, que é pague a você primeiro. Todo mundo aqui deveria fazer o seguinte: chegou a grana de qualquer lugar, do teu trabalho, de um bico, do que seja, você tem que instituir uma parte daquele dinheiro e guardar e aprender a viver com o resto. A grande maioria das pessoas, infelizmente, faz o contrário. As pessoas pegam a grana, vão fazendo as coisas, vão não sei o quê. Se sobrar alguma coisa, elas vão alocar aquilo para o futuro. Quando é que sobra? Nunca, porque aí não tem a meta, como a Raíssa falou, não tem uma meta definida e clara. Então você está vivendo empurrando com a barriga, o que a maioria das pessoas, e infelizmente, não vocês, tá, gente? Pessoal lá de fora, mas a maioria das pessoas fazem isso. Então, para a gente terminar com esse negócio, coloca esse clichêzinho de pague a você primeiro para funcionar na sua vida. Eu prometo que se vocês fizerem isso, muitas coisas vão mudar. Agora, como a Raíssa falou, para a gente definir aonde a gente quer chegar, primeiro a gente tem que saber aonde a gente está. E para isso é necessário um mapeamento. É uma coisa muito importante. Eu tenho 15 anos de experiência na área de finanças. Eu sento diariamente com 4 a 5 famílias, às vezes até mais. E é impressionante o número de famílias que eu escuto que não têm, por exemplo, um orçamento. Elas não sabem quanto elas gastam. Elas simplesmente vão pagando. Quanto você gasta por mês? Ah, peraí, eu sei mais ou menos. É mais ou menos X. Como é que você sabe mais ou menos? Então, esse tipo de pessoa está acostumada a quê? Vai chegando, as contas ela vai pagando, não tem nenhuma lógica ali, não tem nada estruturado, ela também não está guardando, né? Então, ela não sabe nem onde ela está e muito menos onde ela vai chegar. Então, obviamente, o primeiro passo para a gente poder saber aonde a gente está é entender como a gente vai controlar a grana. E aí a pergunta é: o que que funciona melhor para você? Porque o que vai funcionar para um pode ser que não funcione para o outro. As pessoas têm personalidades diferentes, né? Então existe a planilha financeira. O Beabá é uma planilha financeira, que inclusive hoje eu vou mais uma vez disponibilizar para vocês. Ela já está lá no grupo há muito tempo, desde a da live do ano passado, mas hoje a gente vai disponibilizar novamente. A planilha financeira, ela é simples, eu vou explicar já já como é que a gente vai usar ela. Mas tem gente que é mais tecnológico, você pode usar o app lá do Nerd Wallet, você pode usar o Rocket Money, tem gente que gosta de usar o Every Dollar. Eu já experimentei todos eles, tá? Eu tenho uma certa atração maior pelo Rocket Money, porque eu gosto da maneira que eles trabalham, mas é um app pago, então muitas vezes a pessoa também não quer investir nisso. Agora, para dizer a verdade, o que você precisa realmente é um caderno, tá? É um caderno, é um lugar onde você vai colocar o que está entrando e o que está saindo. Porque no momento que a gente fizer essa descoberta e esse mapeamento, tudo vai clarificar. É a mesma coisa, gente, quando você entra num carro e você tem um endereço para ir, que você não sabe onde é, tá? E a estrada está super escura. Você tem lá o farol que ele vai te direcionar até certos metros, né? E você vai avançar. E aí você vai avançar mais metros, e mais metros, e mais metros, até chegar onde você quer. Você não está vendo já lá na frente o endereço que você vai chegar. Então, uma das coisas mais importantes para a gente entender hoje é que os objetivos que vocês vão colocar lá, usando aquela aplicação que a Clarice ensinou do Smart, tem que ter a clareza, tem que ter a definição, mas tem que ter também a ideia que aquilo não vai acontecer do dia para a noite. Você não vai perder 50 pounds em um mês. Você não vai guardar US$ 50.000 em 2 meses. A gente tem que ter certeza do que a gente está querendo fazer realmente tem lógica, né? Então vamos lá.
Antes de eu passar para explicar da planilha, eu achei de trazer o método do envelope, porque eu trabalhei por mais de 10 anos como conselheira de crédito e falência. E eu era a única agência nos Estados Unidos que fazia, eu tinha autorização do Departamento de Justiça americano para fazer todo esse trabalho em português. E foi muito legal porque eu aprendi muito na época. E uma das coisas que eu tinha que fazer era um curso chamado Educação para o Devedor. Então, o cara, depois que ele passa pela falência, ele tem que fazer dois cursos. Um antes, que é a educação para ele entender o que vai acontecer, e o outro depois, que é a educação do devedor. E uma das coisas que tinha nesse curso era o método do envelope. Para que isso? Porque a maioria das pessoas está super acostumada a viver de cartão de crédito. Quando elas fazem falência, elas perdem o acesso ao cartão de crédito, e aí o que que acontece? A pessoa acha que não vai viver mais. Como é que eu vou viver sem cartão? Então, esse método é para mostrar para a pessoa o que que a gente faz com o nosso dinheiro. Eu vou ensinar vocês porque é divertido, tá? A ideia é o seguinte: pegar um envelope e colocar na sua carteira. Na frente desse envelope, você vai botar um sonho, uma vontade, um desejo, uma coisa que você queira muito. Pode ser um vestido novo, uma viagem, um show, o que for que quando você olhe, tá escrita aquela frase lá, sei lá, vestido azul de pérolas, sei lá, que você vai olhar aquilo e aquilo vai te dar uma emoção. Tem que ser uma coisa forte, tá? Então você vai botar esse objetivo no envelope e esse envelope na sua carteira. Vai viver a sua vida. Por 30 dias você vai fazer o seguinte: toda vez que você for comprar alguma coisa, você vai fazer aquela perguntinha inocente: eu quero ou eu preciso? Todo mundo aqui é bem inteligente o suficiente para saber qual é a diferença entre querer e precisar. Concordam comigo? Então, se a resposta for eu quero muito, mas eu não preciso, aquela grana que já estava saindo dos teus dedos vai para o envelope. E assim você vai fazer por 30 dias. Ai, Cláudia, eu só uso cartão. Tá bom, então você vai botar um IOU, vai botar um pedacinho de papel com o valor que é dentro do envelope. Na sexta-feira, você vai pegar todos aqueles papeizinhos, quanto deu ali, sei lá, $100. Tu vai no ATM, vai pegar os $100 que tu ia gastar e vai botar no envelope. Agora, o grande segredo desse método é você não pode ficar abrindo o envelope para contar dinheiro. Você simplesmente vai botando esse dinheiro lá por 30 dias. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu achei uma coisa meio absurda. Mas como eu estava obrigada a ensinar isso, eu falei, eu vou fazer primeiro para entender o que que é. E aí eu me fiz um challenge, um desafio comigo mesmo para fazer isso. Na época, eu estava começando a minha carreira e eu estava vivendo de cheque em cheque. Eu vivi uma vida apertada lá atrás. E aí eu falei, eu tenho certeza que eu sou super controlada, não vai ter um tostão nesse envelope, mas eu vou fazer. E eu fiz. No final de 30 dias, eu tinha $375. Isso tem mais de 20 anos, tá, gente? $375 naquele envelope. Eu levei um susto. Porque aí eu parei e fui olhar o que que foi que eu queria, mas não comprei. Eu já não lembrava. Não era nem importante. Já tinha ido, mas o dinheiro tinha ficado ali. Então eu entendi a importância de fazer isso. Aí o que que eu acabei fazendo? Até hoje, tá? Pelo menos 2 vezes por ano eu faço desafio na minha casa. Hoje o desafio eu e meu marido a gente faz. A gente meio que compete um com o outro para ver quem vai ganhar. Eu sempre ganho, tá, gente? Mas mesmo a gente compete um com o outro. Só que quando chega no final dos 30 dias, a gente junta o dinheiro do envelope dele com o dinheiro do meu, pegamos metade, jogamos para nossa raiza de fundação financeira e a outra metade a gente sai, vai fazer um date, vai fazer uma coisa bem legal. Então isso se tornou uma tradição na minha casa, que hoje até meu filho, que já está com 20 anos, começou a fazer também. Então, eu faço esse desafio para vocês, só para você perceber como que o querer é vazio, tá? Porque se você fizer isso por 30 dias e você vai ver o tanto de dinheiro que vai ter lá, você vai se acostumar e acostumar a sua mente e acostumar a sua mentalidade a pensar em dinheiro e em querência de uma maneira diferente. Beleza? Então vamos lá. Bom, quando a gente faz o mapeamento, e eu vou mostrar já a planilha para vocês, uma das coisas mais importantes para entender aonde você está é fazer um funil financeiro. Gente, isso é igual a você fazer aquela coisa que você vai todo ano, né? Eu, por exemplo, todo janeiro vou no meu médico fazer aquele exame geral.
É o exame geral das suas finanças. Hoje, o funil financeiro eu continuo fazendo 2 vezes no ano. Eu faço ele agora, em janeiro, e faço novamente no meio do ano. Por quê, gente? Porque o dinheiro acha coisas para ele ser gastado. Ele acha, ele vai lá, você, vou fazer isso aqui só, não sei o quê. Ele acha caminhos, tá? Então, o funil financeiro é o seguinte: você vai analisar tudo aquilo que tira dinheiro da sua carteira. As suas despesas variáveis, as fixas, pagamento de carro, todos os seguros que você paga de saúde, de vida, de carro, de animal, seja lá o que você quiser, você vai fazer uma análise bem prática. A primeira é a seguinte, a primeira pergunta: é essencial? Porque se não for essencial, gente, o que que a gente faz? Ó, corta, né? Mas se for essencial, eu posso trocar, eu posso diminuir, eu posso controlar? Eu só vou dar 2 exemplos aqui por causa do nosso tempo, tá? O primeiro são aqueles famosos subscriptions. Quem aqui já não fez? Me levanta a mão que eu quero ver se tem gente mentirosa aqui. Quem aqui já não fez aquela subscription gratuita? Olha, é grátis, sei lá, Netflix, por 30 dias. Aí você fala assim, pô, eu vou fazer porque é gratuito por 30 dias. Daqui a 30 dias eu vou cancelar. Quem é que já não fez e não cancelou? Você não vê todas as mãos para cima, vocês estão tudo mentindo. Claro que a gente faz isso, né? Então, se você juntar, inclusive aquele Rocket Money que eu falei, aquele appzinho lá, ele faz esse trabalho. Ele é ligado com a tua conta e ele procura tudo que é pagamento recorrente. E às vezes ele acha um monte dessas pequenas subscriptions que você nem lembra que estava pagando. Então, eu, a primeira vez que fiz isso, eu achei mais de US$ 150 em coisas que eu nem usava. A segunda coisa que me aconteceu que foi interessante, não interessante, foi horrível, mas é interessante para contar para vocês. Meu filho era pequeno, tinha 10 anos e queria porque queria um jogo lá que custava US$ 60 online. Era perto do aniversário dele, eu falei: "Mamãe vai te dar por 2 meses e pronto, tá?" Tá, mãe, beleza. Ai, mãe, I love you, I love you. Tá, dei o jogo para ele. Pergunta: a mãe lembrou em 2 meses de cancelar o jogo? Não. 6 meses depois, tô eu olhando lá, o que que é esses US$ 60 aqui? Aí falei, filho, vem cá um minuto. Ele, quer, mãe? Eu falei, filho, sabe aquele joguinho que mamãe deu no teu aniversário e tal? Ó, eu pisei na bola aqui, tu tá aproveitando porque eu falei que ia te dar por 2 meses, e já tem 6 meses, mas agora eu vou cancelar. Aí ele, que jogo, mãe? Eu falei, esse aqui. Nossa, mãe, não jogo isso há um tempão. A mãe queria, ó, né? É culpa dele? Não! Culpa de quem? Da CEO aqui que não estava administrando direito, tá? E por último, uma coisa que acontece com todo mundo e é uma dica para vocês hoje, tá? Seguro de carro. Seguro de carro é uma coisa que é, como se diz a palavra, obrigatória, certo? Você vai, faz uma pesquisa, pega o melhor seguro de carro e paga. Daqui a 6 meses vai chegar aquela cartinha já em vermelho, que o seguro vai expirar. Você sabe que você tem que ter ele, se não tiver, tu vai ganhar uma multa, sair na rua vai ganhar uma multa. O que que 99% das pessoas fazem? Pegam o seguro e renovam. Esse 1% faz o quê? Liga para sua corretora de seguros e fala: procura para mim o que está acontecendo de melhor aí. Aí existe aqui uma dica. As seguradoras fazem isso, tá? Quando elas não estão vendendo muito em determinado zip code, elas abaixam bastante o valor do seguro naquele determinado zip code. Se você não está procurando, você nunca vai saber. Mas se você está procurando, chances são que a cada 6 meses você vai achar um seguro bom, diferente, que vai te salvar US$ 100, US$ 150 por mês, somente por fazer um telefonema para sua corretora de seguros. Então, gente, isso é uma coisa que eu aprendi há anos atrás com a Paula Rosa, que é uma gringa também, que tem uma seguradora, e me serve até hoje. Mesma coisa com seguro de casa, tá? Dá no mesmo. Vocês podem achar muito dinheiro. Então, existem várias maneiras que a gente pode achar dinheiro dentro do nosso próprio orçamento através de um funil financeiro. Agora, vamos lá. O que que é importante aqui? Como é que a gente vai fazer essa busca? Essa aqui é a hora da verdade, tá, meninas? A hora da verdade. Vocês estão preparadas psicologicamente para a hora da verdade? Esse aqui é uma planilha simples de acompanhamento familiar. Eu vou sair daqui para mostrar ela ao vivo, porque eu quero mostrar a vocês qual é a história. Estão vendo a minha planilha? Estão, né? Ok. Então, essa planilha ela é editável e a ideia aqui é o seguinte:
Você vai chegar e vai pegar os statements, os extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos 3 meses da sua vida, da sua conta, tá? Por que dos últimos 3 meses? Para a gente poder ver exatamente como está andando de mês a mês. Porque tem mês que vai ser muito mais, tem mês que vai ser muito menos, certo? Então a ideia é fazer isso pelos últimos 3 meses. Ah, Cláudia, mas eu sei de cabeça. Sabe nada. Você não sabe nada. Você vai pegar o seu statement e vai copiar dali. Se você foi no Starbucks e comprou um chiclete, eu quero ver nessa planilha que você comprou um chiclete no Starbucks. Ficou claro? Assim que isso tem que ser feito, porque isso é a hora da verdade. O que que vai acontecer aqui, gente? Quando vocês colocarem primeiro as despesas fixas, depois vocês vão colocar as semivariáveis, né? E aquelas que são altamente variáveis, vocês vão observar como é como é a rotina de gastos que você tem. Você vai se conhecer melhor em termos de gastadora, como é a sua personalidade. Que saiu, quanto é que sobrou? Será que isso aqui está no vermelho ou será que isso aqui está no verde? Então, por isso que eu falo que é a hora da verdade, porque isso aqui vai ajudar demais a você ter uma noção do que tá acontecendo. Na segunda tab, a gente tem uma coisa muito importante que são as dívidas e empréstimos de família. Eu tenho muitas gringas que são minhas clientes e muitas delas vieram para mim com dívidas enormes de cartão de crédito. 50, 70, até 100 mil dólares, tá, gente? E dívida de cartão de crédito não é brincadeira. Hoje mesmo a gente falou muito em cartão. Ah, que beleza, cartão é uma maravilha. Cartão é uma ferramenta maravilhosa. Mas se você não é organizada financeiramente, sai dessa fria, tá? Porque cartão tem juros compostos. Então, essa parte da planilha é para você colocar tudo que está lá e aí a gente pode ajudar a ver qual seria a melhor maneira de fazer o pagamento disso. E isso aí já é uma live para outro dia, porque eu não vou ter tempo de falar isso hoje, mas a gente tem 3 ou 4 diferentes sistemas de ajudar as pessoas a conseguirem pagar as suas dívidas de cartão de crédito mais rápido, dependendo do que está acontecendo no income daquela pessoa e dependendo também dos objetivos que ela tem. Mas a importância é colocar aqui nesse papel para que você realmente tenha nas suas mãos as rédeas do seu dinheiro. Eu vou colocar essa planilha novamente lá no grupo para que vocês tenham acesso e eu realmente queria convidá-las a esse segundo desafio. O primeiro foi do envelope. O segundo é a hora da verdade. É a hora que você vai ter certeza que você realmente sabe o que entra e o que sai na sua vida. Bom, como eu falei lá no início, ah, o dinheiro é um cavalo selvagem. Ele realmente vai para onde ele quiser. A gente tem desejos, a gente tem anseios. Agora, a escolha aqui, nesse momento, está nas suas mãos. Hoje, essas lives, essa live que a gente está fazendo, tanto Raíssa, eu como Fernando, o material que a gente preparou, está dando de presente a vocês as rédeas. Agora, a gente não pode dirigir essas rédeas por vocês. Esse trabalho tem que ser feito por vocês, tá bom? Antes de eu passar para a Fernanda, eu também quero dizer a vocês que eu tenho um e-book sobre finanças de A a Z e eu vou disponibilizar eles para vocês hoje, tá? Eu vou colocar aqui daqui a pouco no chat. Vocês podem fazer o download gratuito. Tem bastante coisa a respeito de tudo, desde a construção de orçamento até a dívida de cartão de crédito, até todos os seguros que você deve ter na sua vida, até a sua reserva de emergência e muito mais. Eu espero que isso possa agregar valor à vida de vocês. E eu gostaria agora de convidar a Fernanda para continuar aqui na nossa apresentação. Obrigada, meninas. Muito bom, muito bom. Muito boa noite, meninas. Muito prazer. É uma oportunidade imensa, né? Uma alegria imensa de estar aqui com vocês. E vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vai ser um pouco de revisão, mas aqui é muito importante que a gente retome certos conceitos, porque quem não tem um plano de ação, um mapa, se perde. Então, entende isso. Toda vez que você sente que não tem foco,
que não sabe o que vai fazer primeiro, é porque você falhou em planejar, tá certo? Então vamos lá. Aqui, deixa eu só me organizar. Tenho muitas telas aqui, só um minutinho. Ok, perfeito. Então, montando o seu plano de ação. Então, o plano de ação, ele vai te ajudar, vai ser o seu guia para você conquistar os planos e objetivos que você quer, tá? E esse plano de ação, como brinde, nós estaremos entregando um PDF para vocês também. Vocês podem imprimir e tirar um tempo na sua agenda para revisá-lo, certo? Ali você vai escrever, vai ser bem refletiva. Para quem gosta de café, faz com café. Para quem gosta de vinho, faz com vinho. Para quem gosta de cerveja, faz cerveja. Mas tenha uma intimidade com o dinheiro. O dinheiro ele tem que se tornar íntimo. Você tem que gostar de números, porque os números eles são seus indicadores de sucesso. Tudo bem? E eu quero trazer para vocês esses pilares brevemente, porque as meninas fizeram um excelente trabalho em falando sobre eles. Esses pilares são essenciais. Quanto eu ganho? Eu estou satisfeita com o quanto eu ganho? Esse valor que eu ganho cobre tudo aquilo que eu relatei no meu orçamento? Porque, infelizmente, a matemática é única, né? A matemática é exata. Se sai muito, tem que entrar de acordo, porque você vai ter um déficit, né? Então, é muito importante que você entenda esse pilar de ganhar. É muito importante a gente pensar nisso e rever com frequência, porque às vezes não tem mais gastos para serem enxutos. Aí você precisa pensar, ser criativa. E é engraçado que hoje eu observei que muita gente estão vendendo barco. Estou vendo que os grupos estão desapegando de tudo. Por que será? Né? Interessante isso, né? Gastos e dívidas. O que é importante, como foi falado pela Cláudia? A gente precisa revisar com certa frequência os nossos gastos. A gente precisa estar ahead of the game, ou seja, o planejamento ele vem depois de que você lembra o caminho que as meninas fizeram. Onde eu estou é uma fase, aonde eu quero chegar à minha meta, e a distância, o caminho, o que é? É o meu plano de ação. É as ações e decisões que você vai tomar todos os dias, porque quem está ali, ó, é você. Então, o seu porquê, a sua motivação deve ser muito forte. E é ali que você começa a fazer escolhas. Nenhuma despesa no seu orçamento, ela é isolada. Toda vez que você tomar uma decisão, eu quero isso, eu vou assumir esse compromisso recorrente, multiplica por 12 e veja se você tem realmente necessidade ou condições de estar honrando com esse novo compromisso. Tudo bem? Então, é muito importante a gente ter intencionalidade com o nosso dinheiro. E eu gosto de dizeres, como a Cláudia falou dos cavalos, o meu dizer que eu aprendi, não é autoria minha, dinheiro sem nome, some, tá? Dinheiro sem nome, some. Então, vamos dominar o nosso dinheiro. Vamos dar nomes. O que é dar nome? É o que eu chamo de orçar, budget. Eu ganho US$ 1.000 na semana, o que esses US$ 1.000 vai fazer na semana ou nas próximas semanas? Se você ganha por semana, se você ganha por quinzena, principalmente se você está endividado, cada dólar conta. E você tem que pensar, será que eu quero gastar? Se eu tivesse oportunidade de gastar esse dinheiro novamente, eu gastaria da mesma forma? E as gastadoras de plantão, ou as consumistas de plantão, quantas coisas você tem no guarda-roupa que você olha e fala, por que eu comprei isso? Vamos mudar a mentalidade e ser proativa.
pausar a compra e falar, eu realmente preciso disso agora? O que você faz, todo esse raciocínio vai te ajudar a você pisar no freio. E é assim que você começa a ganhar um jogo do dinheiro. Tudo bem? Quero também falar, a Cláudia falou muito bem, existem situações que mudam a nossa vida estruturalmente. Quais são elas? Desemprego, morte, divórcio, doença, certo? E nessas situações, a gente precisa sentar, trazer para o racional, a emoção fica abalada, eu sei, mas olhar o seu orçamento com frequência. A Cláudia já está estabilizada, ela faz, né, o funil financeiro 2 vezes no ano, mas quando tiver uma situação como essa, você tem que sentar e olhar. E eu vou compartilhar com vocês. Eu me mudei do Arizona para a Flórida. Meu marido, a gente já sabia que a empresa que ele trabalhava não estava indo muito bem, e a gente sabia que cedo ou mais tarde ele seria desligado. E aconteceu em agosto. Mudança estrutural. Vida mudou. Eu, graças a Deus, né, eu estava financeiramente estável, porque meu crédito estava bom, eu tinha as minhas reservas. Nós começamos a pisar no freio no começo do ano e sim conseguimos se qualificar, compramos um condomínio aqui e eu fiz essa transição, desculpa. Então, a gente não sabe quando vai acontecer algo. Então, é importante, é imprescindível a gente ter essa estabilidade financeira, porque acontece, tá certo? E a outra parte aqui é a poupança. Por quê? A poupança que me trouxe tranquilidade, a poupança que pode trazer a sua liberdade financeira, o que trouxe para a Raíssa. A Raíssa hoje não precisa trabalhar, é uma liberdade. E o que é o oposto da liberdade? A escravidão, né? É você ter que sem querer, tá? Então, a reserva aqui é só uma sugestão de 10 a 30% da sua renda, mas você não precisa começar com 10%. Você precisa começar com 1% e aos poucos vai subindo esse percentual. Mas é importante começar. Isso, olhando no seu orçamento, você vai tomar a decisão. O que eu posso tirar hoje do meu orçamento para o quê? Para começar a construir a minha riqueza. Tudo bem? Continuando. O que é o plano de ação? Um plano de ação é um mapa que nos guia para atingir uma meta. É o que transforma o eu quero naquela parte do sonho, da ilusão, eu gostaria, eu queria, para eu vou fazer, eu vou agir, eu vou guardar, tá? Isso é muito importante. Quem não tem um mapa se perde. E esse plano que vai te direcionar, e como eu falei para vocês, esse plano de ação vai ser liberado para vocês. Eu quero que vocês sejam fazedoras, não sonhadoras. Sonhadoras e fazedores, a combinadora. Quem está comigo nisso? Quantas vezes, queridas, vocês tiveram sonhos? Espero que quem veio para a América e não teve um sonho? Tá? Eu quero. Hoje você está aprendendo ferramentas de pessoas que estão aqui voluntariamente, mas que têm sim uma história de sucesso. Mas eu também aprendo com vocês todo dia. Sempre existe um nível, o próximo passo no mundo das finanças. Mas isso não significa que você tem que se comparar. Respeite a sua fase, respeite o seu momento. Mas nada muda se você não muda. Tudo bem? Vamos lá.
Não tem como a gente falar de plano de ação, eu vou abordar rapidamente, a Cláudia já falou isso, sem a gente gerenciar as nossas dívidas. Não dá, muitas de vocês falaram, nossa, eu quero investir, quero investir. Mas, se você tem dívidas, vou fazer só um comparativo aqui. Normalmente, o cartão, os juros do seu cartão é 29, 28, 24%. E vocês sabem porque vocês perguntam lá na Raíssa. Quanto que é? Quem está pagando mais? 4%. Eu estou colocando um dinheiro guardado a 4% no banco, ou seja, o banco está trabalhando com esse dinheiro, enquanto eu pago no cartão 30%. Aí você pergunta, nossa, eu não vejo dinheiro sobrar, eu não vejo dinheiro render. São pequenas insights como esse que mudam o jogo. Fernanda, mas você está me dizendo que eu não devo ter uma reserva? Deve ter uma reserva, sim. Você pode começar com frente de trabalho, mas você tem que ser realista. Eu quero te desafiar com isso. Olhe a sua fatura, se você tem dívida hoje. Aproveitar que a fatura, olha a fatura de dezembro, porque vai te mostrar year to date, ou seja, tudo que você pagou de FII, taxas de atraso, e tudo que você pagou de juros. E compara com a sua Raíssa. Ou compara, olhe para isso com intenção. E fala, não, esse ano eu quero receber juros. Outra coisa, usar o cartão com responsabilidade. A gente fala muito, eu sei que os cartões eles vieram para a América, e para a América primeiramente, né? Mas agora é mundial, lógico. Mas porque eles vêm para empower você a gastar mais. Se você tem facilidade em gastar, a Cláudia falou do método envelope. O método envelope também ele é excelente se você colocar o dinheiro ali e toda vez que você comprar, você contar as notas. Você não usa, isso é comprovado. O seu dinheiro da mesma forma que você usa o cartão. Porque o cartão você passa, é automático, você não sente, depois você chora as pitangas, tá? Então, preste atenção nisso e tente reverter a forma com que você faz compras, tá? Isso são para as meninas que têm, né, compra sem planejamento, tem mais facilidade de usar o cartão para essa finalidade, tá? A gente está querendo aqui realmente abranger todas as fases financeiras. Mas eu vou falar coisa boa também, fica aqui comigo. E último, aqui em relação às dívidas, brevemente, temos dois métodos de pagamento de dívida, que também é um plano de ação que você pode ter. E eu vou explicar rapidamente o que é, e a gente vai passar para as coisas boas, tá? As coisas que empolgam vocês. Plano prático para quitar as dívidas. Não existe plano sem ter clareza. Pensa assim, o seu plano de ação é o seu plano de ataque. Aquela planilha fenomenal que temos tem a abinha de dívidas. Ali eu quero que você coloque o valor que você deve, os juros que você paga, tá? Para quê? Para você falar assim, peraí, qual que faz mais sentido eu pagar? Porque quando você tem esse plano de ação para quitar as dívidas, fica muito mais fácil você se mover, porque você move com intencionalidade. Temos o método Snowball, que é um método bem conhecido, que ele traz uma satisfação imediata. Como assim? Um breve exemplo. Eu tenho uma dívida de $200 no cartão e tenho uma de 500. Se eu pagar de 200, focar na de 200 e pagar 500 só o mínimo pagamento, ou todas as outras com mínimo pagamento, os neurocientistas confirmam que você vai ter mais êxito em pagando a dívida menor, porque você vai ter o quê? Uma recompensa imediata. Isso te dá uma motivação e um gás para pagar as outras dívidas. Esse método eu usei, tá? Porque nem todas as dívidas, meninas, são dívidas ruins.
Eu fiz esse método pagando o meu financiamento do carro e o financiamento estudantil do meu marido. E funcionou super bem. Essas são dívidas boas. As dívidas de consumo são as dívidas que a gente tem que. O cartão de crédito é uma dívida de consumo. E os carros, né, que a gente não pode arcar com a despesa do carro. E a gente vê tantas meninas tendo problema de reposition, né, dos carros serem adquiridos pelos lenders, né? Então, a gente está querendo que vocês tenham o quê? O que cabe realmente no meu bolso, tá? E temos o outro método, que é o avalanche, que matematicamente funciona melhor, que é o quê? Você vai pagar as suas dívidas e tem os juros mais altos, porque os juros comem, né, os pagamentos. Então, essa é a estratégia que você precisa estar olhando quando você quer um plano de ação para pagar as suas dívidas, tudo bem? E cada dólar que você paga de dívida hoje, até quando você fazer o cheque, nada de falar, ai meu Deus, não. Tudo que você faz, faz com a intenção de que é só uma fase, que você vai passar dessa fase, tá? Cada dólar que você paga de dívida hoje é um passo mais perto de conquistar os seus sonhos nos Estados Unidos. Vamos lá. Muito bem. Bom, aqui eu trouxe alguns cenários porque eu fiz aquela perguntinha, adoro quando vocês participam. Então, vocês me disseram através da enquete que querem começar a investir e querem começar a viajar. Então, a Ana aqui, ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos há 5 anos e apesar de viver confortavelmente, Ana percebeu que sua vida financeira estava estagnada. Quem nunca se sentiu estagnada? Ouvindo amigos falando sobre investimentos, ela decidiu que queria aprender e dar o primeiro passo para o seu futuro financeiro. E eu quero te colocar aqui visivelmente como que a Ana fez. Quem se identifica com a Ana? Né? Vamos lá. O que a Ana fez? Primeira coisa que a Raíssa falou: definir os objetivos claros. Ana listou por que queria investir. Isso é importante porque isso te motiva. Garantir uma aposentadoria tranquila e viajar para o Brasil anualmente. Por que isso é importante? Porque quando você tem um propósito, esse propósito te motiva e te direciona o tipo de investimento a ser escolhido. O que depois ela fez? Organizar as finanças. Pensa numa casa. Você vai numa casa, a casa está uma bagunça. Primeiro você organiza, depois você planeja, né? Não dá para organizar tralha. A mesma coisa. A gente precisa organizar, tá? Ana usou um aplicativo para entender o quanto ganhava e gastava, priorizando quitar as dívidas do cartão de crédito. Um orçamento claro evita que dívidas prejudiquem os seus investimentos. É isso que a gente não quer. A gente não quer que o seu dinheiro, que os juros sejam ladrões dos seus sonhos. Tudo bem? O que ela fez depois? Ela criou uma reserva de emergência. Por quê? Para você não voltar naquela fase de gastar, de ter que pegar empréstimo, usar o cartão excessivamente. Então, isso é uma forma de você o quê? Se assegurar e ter a tranquilidade financeira. Então, ela guardou 5 mil em uma conta de alta liquidez, que no caso é a Raissa, né, para gente, High Yield Savings Account, suficiente para cobrir os 6 meses de despesas essenciais. Despesas essenciais é aquela assim, ó, que a Cláudia falou também. Eu faço assim porque eu sempre lembro da moradia. É o meu teto, é minha luz, é minha comida e os meus remédios. Tudo bem? Essencial para viver. Muito bem. Segurança para imprevisto, como os gastos médicos ou perda temporária de renda. Então, por isso que é importante a gente ter reserva. E, gente, não sou só eu que estou dizendo isso. Isso é o step by step, é o passo a passo. Não adianta você querer pular passos, porque você vai cair no mesmo buraco. Isso é comprovado, tá? Pesquisar opções de investimento. Aí vem, a Ana começou a assistir vídeos no YouTube, pesquisando sobre ETFs.
e AIRAs em plataformas de corretora. Então, isso aqui está totalmente no seu controle. Você pode ler livros, pode participar das lives, fazer as perguntas certas, tá certo? O que isso é importante? Porque o conhecimento básico, ele reduz o medo de investir e ajuda a tomar decisões informadas. Quem tem medo de investir? Né? O medo, às vezes, nos paralisa. Mas com informação e ação, a gente tem um progresso, não é mesmo? E o último, abrir a conta de investimento. Foi isso que ela fez e começou a investir, tá? Vocês vão ter acesso a essa apresentação. O importante é começar pequeno e permitir aprender sem comprometer grandes quantias. Por isso que a gente fala, vai devagarzinho. Não vai no Bitcoin ainda se você não tem a sua reserva, se você não investiu numa ação. Respeite o seu tempo, queridas. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós temos a Beatriz. A Beatriz, ela preza por liberdade, por viajar. Quantas gringas aqui não quer viajar mais, né? A Beatriz é uma brasileira que vive nos Estados Unidos há mais de 8 anos. No último ano, Beatriz percebeu que o dinheiro, o que aconteceu? Evaporou. Por quê? Contabilidade mental. Dinheiro não evapora. Vocês vão ser dominadoras do dinheiro. Tudo bem? Viajar continuava sendo um sonho distante. Por quê? Se você não controla o seu dinheiro vai fazer o que ele quer, não o que você quer. Determinada a mudar isso, ela decidiu criar um plano para realizar pelo menos 2 viagens por ano. E aqui está como Beatriz transformou seus sonhos em realidade. Mesma coisa, objetivos claros. Aqui ela definiu, quero ir para Nova York e para o Brasil. Ela organizou as finanças. O que ela fez? As caixinhas. Caixinhas podem ser envelopes, pode ser caixinhas virtuais, que a gente sabe que tem bancos aqui nos Estados Unidos que fazem isso. O Sophie, o Marcos, pode ser, né, subcontas que você cria com objetivos. Lembra que a Cláudia falou sobre você colocar o nome no envelope? Você põe o nome na caixinha, né? Estimar os custos de viagens, porque a gente, estimando, a gente consegue o quê? Se planejar, isso facilita. Revisar o orçamento, porque situações acontecem. Um mês financeiro nunca é igual ao outro. Por quê? Um exemplo, eu uso óculos. Uma vez por ano eu gosto de ter óculos novo. Eu tenho que pagar meus impostos em março. Então, um mês financeiro não é o mesmo. Por isso que você precisa estar o quê? Alinhada e olhando para frente. Criou metas de poupança. Eu quero colocar 500 nas minhas viagens, 300 na minha viagem, 200, o que seja, você pode planejar. Tudo bem? E aqui, lógico, a gente sempre fala das milhas e promoções, planejar com antecedência. Mas o melhor de tudo, quando a gente faz as coisas com planejamento, a gente aproveita a viagem sem culpa e sem pensar na fatura do cartão. Bom, meninas, é isso aqui. Isso, lógico que eu gostaria de abordar muito mais, mas aqui eu quero dizer para você que qualquer pessoa pode transformar o sonho de viajar em realidade como organização, planejamento e pequenas mudanças de hábitos. A vida financeira ou as finanças, elas é mais 80% comportamental e 20% racional. É como você se relaciona com o dinheiro. As suas emoções, elas afetam o seu bolso. O segredo é priorizar o que realmente importa, entenda o custo do sonho e haja de forma consciente. E nas próximas lives teremos, né, nos próximos eventos teremos, gente, espera um pouquinho antes de comprar qualquer curso, nós teremos uma live de investimento no Zeuá com Gustavo, com Encas, no dia 23. Teremos uma live com a Sandra Luza, contadora especializada em taxas, sobre como você fazer o planejamento tributário, como você se prepara para um tax season. Teremos também como você consegue aproveitar os anos trabalhados no Brasil
né? E trazer aqui para os Estados Unidos. Então, teremos uma convidada, a Rita Riff, que é especialista nesse assunto. Então, essas são as lives do trimestre. E, gente, tem muita coisa boa para acontecer aqui, tá? E a gente quer vocês 100% envolvidas, porque a gente acredita no poder do conhecimento. E agora vamos abrir para perguntas e muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Quem tem pergunta? Meninas, quem precisar sair, porque respeito ao horário já são 6h06, a gente pode também seguir respondendo no grupo do WhatsApp ou do Facebook, tá? Não tem problema. Eu sei que já é tarde aí na outra costa. Outra coisa Fiquem à vontade para mandar as perguntas lá. Outra coisa que a gente queria falar é a Fernanda acabou de mostrar as 3 próximas lives, mas tem uma surpresa para vocês muito legal, que é a seguinte: a gente vai ter também, começando agora, no próximo mês, um quadro novo que vai se chamar Gringas que Acontecem. Gringas que acontecem vão ser gringas que vão ser convidadas, empreendedoras aqui nos Estados Unidos, com algum tipo de história, com alguma coisa que foi feito seja do quesito pessoal ou profissional, mostrando uma história de superação ou alguma coisa nesse sentido. E a gente já tem uma linha incrível de mulheres fantásticas para inspirar a gente ainda mais a entender muito mais sobre essa vida de imigrante que a gente está aqui, né? Eu não sei quanto tempo vocês estão aqui, eu tenho 30 anos de América, mas eu continuo aprendendo e aprendendo a cada vez mais. E com essas mulheres a gente tem uma oportunidade maior ainda de se inspirar. Então, fiquem ligadas que esse quadro aí vai ser novo e vai bombar. Beleza, pessoal, a gente acabou de receber um aviso aqui das mídias que a gente vai ter que encerrar a live, porque ela também tá ao vivo no Instagram e a gente tem outras coisas acontecendo em paralelo. Vamos continuar a conversa lá no WhatsApp. Qualquer pergunta, a gente vai estar bem feliz de responder lá. Muito obrigada a todas que participaram. Até dia 23 na live do Gustavo. Um Boa abraço. noite, Boa beijo. noite.